Imaginemos encontrar um livro com 600 anos. As ilustrações mostram plantas que não existem na Terra, diagramas de estrelas desconhecidas e mulheres em banhos termais, no mínimo, insólitos. Pois, e depois tenta-se ler o texto, mas o alfabeto não se assemelha a nada que a humanidade alguma vez tenha visto. Exatamente. Bem-vindos ao conhecimento de A a Z. Hoje, a nossa exploração detalhada mergulha no abismo do manuscrito Voynich. O famoso livro que nem a inteligência artificial de 2026 conseguiu decifrar. É verdade. E a nossa missão hoje é cruzar dados de testes de radiocarbono, relatórios de IA e análises paleográficas para perceber o que isto esconde. E é sem dúvida o enigma histórico perfeito. Estamos a falar de cerca de 240 páginas de pergaminho de vitela muito fino que estão guardadas na Universidade de Yale. Certo. Os testes de carbono 14 provam, sem qualquer margem para dúvidas, que o material físico data ali entre 1404 e 1438. Pois andou perdido até ser comprado em 1912 pelo antiquário polaco Wilfred Voynich. Mas há um detalhe neste livro que me fascina completamente. A ausência de erros? Sim, o grande mistério não é só a língua impenetrável que batizaram de Voynichês, é o facto de não ter uma única rasura. Uau, pois é. Como é que alguém escreve um livro inteiro num idioma desconhecido, de rajada, sem nunca se enganar ou riscar uma letra sequer? É uma fluência quase antinuteral para a época. Quer dizer, isso sugere-nos logo duas coisas. Ou o autor dominava esta língua de forma absoluta, ou então estava a copiar um texto original com o rigor metódico extremo. Exato. E é esta perfeição física, que parece impossível, que torna o conteúdo ainda mais chocante quando olhamos para os desenhos. E que desenhos! Há 3 secções que dão literalmente a volta à cabeça aos investigadores. A começar pela botâmica, não é? Temos ilustrações de plantas que parecem autênticas colagens de Frankenstein. Completamente. Raízes de uma espécie misturadas com folhas de outra. E flores que desafiam totalmente a biologia do nosso planeta. Sim. E a seguir entramos na astronomia, com mapas astrais que simplesmente não correspondem a nenhum céu visível ou constelação conhecida. Mas a secção balneológica... Essa parece um manual de canalização biológica extraterrestre. Bem, é uma excelente descrição. São dezenas de figuras femininas nuas, imersas em fluidos verdes e conectadas por umas redes de tubos orgânicos absolutamente bizarros. Precisamente. E é aí que temos de parar e analisar o porquê destas escolhas. Estas imagens não podem ser lidas de forma literal. Claro, claro. A comunidade científica debate se serão, elaboradas metáforas alquímicas. Ou seja, formas codificadas de ocultar conhecimentos avançados de medicina, certo? Tratamentos termais ou processos químicos perigosos. Exato, coisas que naquela altura dariam direito à fogueira da Inquisição. Mas, com desenhos tão absurdos e um texto que ninguém lê, temos de fazer de advogado do diabo por um bocado. Força. Não será isto apenas a maior fraude da Idade Média? Tipo um vigarista qualquer inventa uns rabiscos sem sentido e vende aquilo como um livro mágico por uma fortuna ao nobre crédulo? Seria a conclusão mais lógica, não fosse a ciência deitar isso por terra recentemente. A sério? Como assim? A paleografia, que é o estudo das caligrafias antigas, analisou a fundo os ângulos e a pressão dos traços da pena no pergaminho e descobriram que não foi uma só pessoa. Espera aí, não foi só uma pessoa a escrever? Não. Pelo menos 5 escribas diferentes colaboraram ativamente na escrita da obra. Ok. Isso muda completamente o jogo. Pois muda. Financeiramente e logisticamente, coordenar 5 pessoas em segredo para aprender e escrever fluentemente num idioma falso e tudo apenas para uma burla? Não faz sentido nenhum. Nem um pouco. E há outro fator fundamental que destrói a teoria da farsa, que é a lei de Zip. A questão da inteligência artificial. Exatamente. A inteligência artificial de 2026 continua sem conseguir traduzir o texto, mas detecta que o voynichês obedece a esta lei. Para quem nos ouve e não sabe, a lei de Zip é tipo uma impressão digital matemática das línguas reais, não é? Isso mesmo. Significa que a palavra mais usada num texto aparece exatamente o dobro das vezes da segunda mais usada, o triplo da terceira e por aí fora. Uau! O facto de o manuscrito obedecer a esta regra matemática complexa prova que não são apenas rabiscos. Tem a estrutura estatística de uma linguagem natural. É como tentar adivinhar as regras do xadrez só por olhar para as peças misturadas num saco, sem nunca ter visto o tabuleiro.
Grande analogia. A IA vê que há um padrão matemático nas peças, mas falha a tradução porque não conhece as regras culturais de quem o escreveu. Claro, talvez estejamos a cometer o erro de forçar a IA a impor estruturas linguísticas ocidentais a dados totalmente desconhecidos. E é essa resistência implacável à computação moderna que o cristaliza como o maior enigma da nossa era. É fascinante, realmente. Num mundo onde assumimos que a tecnologia e os motores de busca respondem a tudo instantaneamente, o Voynich relembra-nos que os segredos absolutos e insondáveis ainda existem. Sem dúvida. Será uma enciclopédia de outro mundo? Ou apenas o delírio de um gênio medieval? Fica a questão. Vale a pena partilhar este mistério com aquele amigo que adora debater o inexplicável? Com certeza. Mas deixo uma reflexão provocatória final. Até agora, a humanidade passou 6 séculos focada em tentar decifrar as palavras. Certo. E se a verdadeira mensagem do manuscrito nunca esteve no texto, mas sim num código geométrico escondido nas proporções daqueles desenhos bizarros? Bem, isso daria pano para mangas para outra exploração. Por agora, o enigma permanece muito bem trancado na biblioteca de Yale. É verdade. De A a Z, o mistério continua. Até amanhã.